Olá, agora sim, né? Estamos ao vivo aqui pela Santa Cecília TV com mais uma edição do nosso Ponto de Vista, né? Sempre de segunda a sexta, neste horário da 1h30 da tarde, o debate, a discussão em cima dos temas importantes aqui para a cidade, para a região, enfim, né? Saúde, educação, meio ambiente, o transporte, a política em geral, né? E especialmente hoje falar um pouquinho sobre o turismo também, que é algo extremamente importante para uma cidade praiana, para uma região de litoral, litorânea, né, bastante significativa em todo o estado de São Paulo, né? E abordar sempre com profundidade, no espaço que a gente reserva aqui no Ponto de Vista, os temas e assuntos de interesse nacional. Ontem tivemos a decisão lá do STJ, do recurso do presidente Lula, a pena foi diminuída, né? Aliás, eu já disse aqui 1 milhão de vezes, né? Não discuto a condenação, discuto a dosimetria, na minha opinião, extremamente exagerada por parte do juiz Sérgio Moro e depois do TRF4. Né? Ontem a pena caiu, foi diminuída para 8 anos e mais alguma coisa, né? Não tenho agora na lembrança. E finalmente a CCJ aprovou e acatou, não é, como constitucional essa PEC da reforma da Previdência, né? Uma situação em que o governo Temer levou 15 dias, o governo Bolsonaro levou 4 meses, né? E aí acabou abrindo aí o cofre, diz a reportagem da Folha de São Paulo e o portal UOL também, não sei se em outros consta isso também, falando sobre a liberação de mais de 40 milhões aí para cada deputado que acabou aceitando, né? Admitindo como constitucional, com algumas mudanças já, né? Pelo jeito, esta reforma será tão desidratada que vai acabar tendo que tomar soro no pronto-socorro de Brasília, né? Mais próximo lá do Congresso Nacional. Segunda a sexta você confere a gente também às 8 da noite, né? Com a reprise aqui na Santa Cecília TV do nosso Ponto de Vista. Aldo Neto, companheiro jornalista, mais uma vez com a gente aqui nesta edição de quarta-feira. Tudo certo aí, Aldo? Tudo certo, Edgar. Boa tarde para você, para o nosso amigo daí, para o Marcos, companheiros de produção, principalmente ao público telespectador que nos acompanha em casa. E boa noite se você estiver vendo na reprise, né? Pode comentar o que você estava falando, Edgar? Daqui a pouco, vai. Tá bom. Odair Gonzalez, ou Gonzalez, né? Aí fica Gonçalves, né? Gonçalves, né? Odair Gonzalez está conosco aqui. Mais uma vez, secretário de Turismo aqui de Santos, figura das mais experientes da política regional, para participar, colaborar conosco, comentar assuntos importantes e falar muito sobre o turismo da cidade. Tudo bem, né, Odair? Você está sempre tudo bem, né? Está tudo bem, secretário de amigos. Hoje prepararam um massacre para mim. 3 jornalistas aqui, ó, massacre cima de mim aqui, ó. O Aldo, meu parceiro, meu grande amigo Aldo, Boturama, uma das grandes glórias do jornalismo da região. Marcos Santana. Assim. Não vai falar em lenda nem em mito, por favor. Entre tantas qualificações, um grande jornalista, um grande amigo. E está lá na ponta, então. Prazer, né? Obrigado. Prazer é sempre bom. Lá na ponta, o Marcos Santana, atento aí às redes sociais, às nossas transmissões e a sua participação, que é sempre importante. Tudo certo por aí, Santana? Boa tarde a todos. Roberto Gonzalez, um convidado mais especial, porque além do bom humor, ele é um grande corintiano. Mentira, conversa mole. Não fala disso. Não tem vergonha de falar essa coisa? Não fala essa coisa. Aliás, ele o daí é Jabaquara. Sou Jabaquara, sou Daí português. é frequentador do Só não é Badalé. Santos. Sou Jabaquara, sou português. Só não é Santos. Estou pro Corinthians, Só eu não é gosto Santos. do Corinthians. Tá bom. Sofri muito já. Eu quero mandar um abraço especial para o Ayrton e o Elvio, que estão acompanhando a gente. Espectadores assíduos do Ponto de Vista, todos os dias acompanham, que moram ali no bairro da Aparecida. Um grande abraço ao Ayrton e ao Elvio. Opa. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você também a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso mantra, o programa acaba ao vivo às 2h30 da tarde, até a reprise, não é, que é às 8 da noite. Muita coisa pode acontecer ou deixar de acontecer na nossa confusa e combalida república. Bom, tem uma pesquisa do CN e Ibope, não é, que
muda pouco em relação à pesquisa de março, em que diz respeito à aprovação do governo do presidente Bolsonaro e da atuação dele como presidente da República, enfim. Vamos começar aqui pela casinha, né, Odair? Nós tivemos ontem uma nova audiência pública lá na Ponta da Praia, no Vasco da Gama, com relação às obras, o projeto, já estão acontecendo as obras, na verdade, né? Da nova Ponta da Praia, né? Eu não sei, sinceramente, até onde vai isso aí, né? Até onde as pessoas vão ter paciência de ficar discutindo, rediscutindo, mexendo, remexendo. Daqui a pouco o Glaucus Farinello, acho que ele não tem mais saliva, né? É PhD nesse projeto, porque todo lugar, lógico que tem que explicar o projeto, tem que discutir, tem que debater o projeto, essa coisa toda, né? Mas acho que já passou do ponto. Será que não? Não. O projeto é bom, não é, Odair? Você que, especialmente na questão do turismo, vai melhorar aqui para a cidade, não vai? Enfim, queria que você falasse um pouco da área que você atua hoje mais diretamente. Quando você pensa num projeto, né, você vai fazer um projeto dessa envergadura num bairro como a Ponta da Praia, né? É um bairro que ele já tem umas características turísticas por excelência, né? Pela própria condição geográfica e pelos equipamentos que ela tem, né? Ela tem museus, tem o Museu de Pesca, Museu Pelé, os clubes náuticos, né? Foram recuperados, né? Pela essa mesma empresa que está fazendo essa recuperação. Tem, né, o mercado de peixe, que é uma atração, o aquário municipal, que é o segundo equipamento mais visitado no estado de São Paulo. Continua sendo. Equipamento turístico, continua sendo o equipamento turístico mais visitado do estado de São Paulo, só perde para o zoológico da capital. Enfim, é um bairro que tem uma atenção especial do governo, né? A gente tem visto o governo dar todas as satisfações que lhe pede. Esse projeto foi precedido de algumas audiências públicas, promovidas pelo governo, outras pela Câmara, e continua sempre sendo discutido, questionado, né? Ora por um motivo, ora por outro. Mas eu olhando o projeto no sentido macro, né, eu acho que é um projeto muito bom. Muito bom, eu penso assim, em termos de mobilidade urbana, em termos de o lazer das pessoas. É um espaço que vai ser recuperado assim, para que você possa ter atividades como caminhadas, corrida, bicicleta, patinete, espaço para leituras, vai ter arborização adequada, vai mudar a ciclovia para mais próximo da água, o que é muito interessante. O viário vai ser todo modificado, o acesso à balsa vai ser melhorado, né? Alguns já falam, não, mas vai ser privatizado pela DESA. Não é nada disso, ele vai facilitar o acesso às barcas, né? Vai evitar alguns cruzamentos, vai ter o mercado de peixe num outro local, já está decidido. Inteiramente remodelado. Né? Todo remodelado, climatizado, adequado, com boxes a mais, acho que 5 boxes a mais do que já tem. E vai ter um centro de convenções, um pouco mais das dimensões desse atual. Totalmente climatizado. Segundo o projeto, tem 7.000 metros a mais, segundo o projeto. Nós tivemos a oportunidade de estarmos nos debruçando. A mais do que o Mendes Convention. A mais do que o Mendes Convention. E tivemos, junto até com o Grupo Mendes, com o Glauco, com todos dando palpite, naquilo que nós entendíamos que poderia ser aperfeiçoado. Ele atendeu às nossas ponderações, até porque, como os estacionamentos serão nos pisos superiores, lógico que vai ter uma carga mais elevada, uma carga maior, né? E aquilo incidiria sobre o salão de exposição. Teria algumas colunas a mais do que a gente esperava que tivesse. Ele entendeu as ponderações, até nos ligou e falou, estamos modificando o projeto, e aquelas colunas que você acharam que eram excessivas, realmente nós redimensionamos e vamos adequá-la de uma forma que não tenha tanto impacto na promoção de feiras. Enfim, eu vejo o projeto com muito bons olhos, né? Eu acho que a Ponta da Praia vai experimentar um up, uma coisa que vai ser um espaço ainda mais turístico, digno de ser visitado. E o equipamento que nós vamos receber, que será próprio da prefeitura, esse centro de convenções, vai possibilitar que a cidade se organize para receber grandes eventos, grandes
grandes conferências, grandes encontros, principalmente de atividades classistas, tal, onde traga o público que realmente nos interessa, o público consumidor, onde tem aí, hoje já temos uma rede hoteleira que está preparada para receber toda essa gama de turistas que está para chegar, que a gente espera que chegue e que já estiveram aqui na temporada. Enfim, eu acho que a cidade está vivendo um bom momento e a construção desse equipamento na Ponta da Praia, a remodelação da Ponta da Praia, vai contribuir para que a cidade se consolide como uma cidade digna de ser visitada, não só pela população do estado de São Paulo, mas por toda a população brasileira e estrangeira. E aí, Aldo Neto, o que você está achando aí de tantas audiências públicas, debates, conferências, enfim, em cima desse projeto? Eu acho correto, tudo bem, mas vamos até onde nisso? As obras já começaram. Quando for conversar o centro de convenções, já tem 500 vamos ter metros, outro debate, já tem 500 metros de intervenção. Debate, já tem 500 metros de intervenção. Eu estava ouvindo o Odair explicar pontos de vista dele com muita atenção. Eu estava lembrando do já saudoso ex-deputado Gaston Henrique. Eu diria que isso é a ação dos chatos de sempre, que adoram ficar, quando não tem os seus interesses atendidos, adoram ficar atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Também, viu? Não, é o chato de sempre. Depois você faz um exame de DNA, você descobre de onde vem. São chatos de sempre. Eu, como não sou chato, eu gosto sempre de fazer intervenções no sentido de colaborar com a ideia, que eu acho até o projeto interessante. Queria fazer duas perguntas por daí complexas. A primeira delas, vou começar pelo fim da fala dele, que é o Centro de Convenções novo lá. Me preocupa muito daí. Veja, o Grupo Mendes está abrindo mão de operar centro de convenções na cidade. A cidade perdeu eventos importantes, eventos inclusive criados aqui, como o Congresso de Fitness, que há mais de 20 anos sempre foi aqui e acabou indo para São Paulo. Sempre tinha problema Santos, não tinha rede hoteleira, agora tem. Não tinha centro de convenções. Era no Sesc, né? Começou no Sesc, depois foi no centro de convenções, agora foi para São Paulo. O que me preocupa é justamente a prefeitura estar à frente do novo centro de convenções que vai ser criado. Vocês não pensam lá em, de repente, fazer um acordo com o Santos Convention Bureau? Eu acho que quem tem que operar isso é quem é envolvido. Quem é envolvido, tudo bem, o equipamento é próprio do município, mas quem vai se beneficiar disso é o trade do turismo, é o comércio, as pessoas envolvidas nisso e elas têm o know-how certo para gerir esse tipo de coisa. A minha primeira pergunta é essa: vocês pensam em procurar fazer uma parceria com o Convention Bureau ou de repente buscar uma OS, buscar alguém para operar, porque eu não quero que o centro de convenções novo, que parece que vai ser muito bonito, acabe como está a Arena Santos hoje. Está lá abandonada, não tem evento, e está totalmente sem manutenção, porque o grande problema do poder público é atender a manutenção frequente dos equipamentos, que é caro. Essa é uma questão. Outra questão, eu acho, daí de verdade, que a nossa cidade explora muito mal a sua história nos seus pontos turísticos. Eu vou dar dois exemplos, um recente e um mais antigo, e que tem a ver com a Ponta da Praia, que eu acho que a sua secretaria, a gente devia pensar nisso, não a sua secretaria como a cidade como um todo, porque o nosso Jardim da Praia é campeão de ter lá Marco Rotary, homenagem para lá e os clubes. Não tenho nada contra essas associações, acho que elas são importantes, mas acho que a gente tem que reverenciar a história de Santos. A Ponta da Praia foi marcada há 20 anos atrás por um acidente horrível que aconteceu no Regato Santista e que levou aos clubes ao que passou nas últimas décadas. E a cidade não tem um monumento para marcar a morte daqueles meninos naquele acidente antigo do Raimundos, que poderia estar nessa obra. Não sei por que não está. Deveriam fazer, até para ter um marco, não é porque as pessoas morreram, e é lastimável isso, mas isso foi algo que mudou a história da vida da cidade, e eu acho que a gente tem que reverenciar. Isso deveria ser feito. Uma outra coisa, que eu falo da história recente, e me lembro de novo do deputado Gassoni, nós perdemos agora o deputado Gassoni Rigg, que é uma das principais figuras políticas da cidade. Acho que a cidade precisa fazer uma homenagem para ele. E eu vou te dar um exemplo e um local perfeito para isso. Qual a principal obra do Gassoni Rigg? A Autonomia de Santos, um monte de coisa. Mas a principal obra do Gassoni Rigg, que foi exemplo para o mundo, foi a lei que proibiu a caça das baleias, que inclusive retirou um monte de baleia que estava em extinção no país
saíram agora anos depois por causa disso. Mas fazer um monumento de baleia em homenagem ao Gastone, em homenagem a isso, que foi um exemplo que saiu de Santos para o mundo, de repente no emissário submarino em algum lugar. Isso é algo que chamaria atenção. Despertaria o turismo. E na Ponta Praia, principalmente esse negócio do Raimundos, não me cabe ter acontecido isso e não ter um marco na cidade que lembre dessas coisas. Bom, a sua observação em relação à administração do centro de convenções, ela tem toda a procedência. Penso e tenho certeza, o município não tem condições de gerenciar um equipamento dessa envergadura. Pronto, isso é real. Não sou eu que estou falando. O governo entende da mesma forma, porque você administrar um equipamento dessa envergadura requer manutenção, nem a conservação, os reparos e as contas diárias que vêm, equipamentos elétricos, aquilo é um gasto terrível, né? E tem que ser uma empresa muito profissional para gerenciar isso aí, tem que ser do ramo e viver disso. O Mendes, por exemplo, por que ele está largando? Mas a empresa vai querer lucro, né? Com certeza, mas é desse... Essa empresa que mas sempre foi assim, como é que você vai fazer? Não tem como você gerenciar um equipamento de outra forma, né? Eu tenho certeza que o governo, tão logo já começar a iniciar as obras do equipamento, já vai lançar um edital de chamamento, seja lá numa OS, parceria, o que for, para poder estar trabalhando com aquele equipamento. Com o Santos Birô tem um know-how de turismo, nós temos uma parceria com eles, nós temos inclusive um contrato com o Santos Birô, tanto que virou Santos Birô, era a região da costa da Mata Atlântica, agora é exclusivo de Santos. Você já se perdeu na costa da Mata Atlântica? Eu não sabia, fui parar em Ubatuba uma vez. Fui parar em Ubatuba e falei, não, é Canané. Essas coisas que inventam, que é brincadeira. Então, mas o Santos Birô tem sim uma expertise para nos ajudar na divulgação da cidade, como já vem fazendo, né? Mas também para administrar o centro de convenções, eles não têm recursos para começar e trabalhar nessa área. Eles sabem que isso é verdadeiro, né? Então, tenho certeza que a tendência é, logo que começar a construção, ter um edital de chamamento para que as pessoas se habilitem, alguém se habilita com expertise para poder gerenciar esse equipamento, para não perder a solução, né? Não parar, não ter... Porque a gente tem a continuidade das nossas atrações, né? Por outro lado, também a cidade não pode passar o resto da vida esperando às costas do mesmo grupo empresarial. Se você for esperar até a previsão de entrega é abril do ano que vem. Imagina você esperar até abril para licitar, quer dizer, ficar um ano sem equipamento, sem eventos, não dá para fazer. Então o negócio é agora mesmo que vai acontecer, né? Quanto às homenagens, Aldo, eu acho que tudo que você falou também procede. É legal isso aí. E está feita a sugestão. Esse programa ele é monitorado pela Secretaria de Comunicações aqui da Prefeitura, né? Como todos os programas de rádio e televisão, jornais, tudo que sai, eles estão monitorando. E fica a sugestão, né, do Aldo, que é justo, naquele acidente que houve no Regatas, com os Raimundos, no show dos Raimundos, foi um pecado que aconteceu, que mudou o rumo de muitos clubes da cidade, né? E eu acho que entendo que é muito positivo essa tua proposta, né? E do Gastone, quando você fala, né, do Gastone, você fala na questão do meio ambiente, quando ele proibiu a caça à baleia, né? E fala que naquela época estimavam-se perto de 500 baleias, hoje tem já milhares de baleias espalhadas pelo nosso litoral, né? E eu também atribuo a ele também a grande conquista da nossa retomada da autonomia política. Foi projeto dele, que aproveitou naquele momento que estava Aureliano Chaves, que era vice-presidente, né, na época do general Figueiredo, João Batista Figueiredo, que não tinha lá muito amor por conceder a nossa autonomia, pegou lá um descuido do mineiro, Aureliano Chaves, e conseguiu aprovar a autonomia de Santos. Ele travou a pauta do Congresso. Enquanto não votasse isso, não votava nada. Não votava nada. E nós estávamos naquele movimento lá. A cidade de Santos toda estava presente lá, né? As grandes lideranças. Então eu penso que é uma homenagem justa, o Gastone merece todo o nosso respeito e todas as homenagens da cidade. Diga, Santana, para fechar o bloco. Eu acho que é inegável a importância desse projeto na Ponta da Praia, de reurbanização, porque na prática ele atualiza um cenário que existia ali durante muito tempo. Ele resolve algumas questões ali,
Muitas coisas que eram provisórias se tornaram permanentes, por exemplo, a Roda do Peixe ali. E eu acho que uma principal característica desse projeto é que ele prioriza ali o espaço como lazer, como entretenimento, como contemplação, prioriza a convivência entre as pessoas, valoriza muito o espaço público, né? E também ele vai conferir, vai colocar o mercado de peixe num outro patamar, né? Que eu já falei várias vezes nesse programa aqui, que vários mercados de peixe em outras cidades turísticas do mundo, eles têm a característica de ser mercado de peixe para a pessoa que quiser preparar o pescado em casa, mas também como um restaurante, um bar, alguma coisa assim, que seja um equipamento de lazer também ali, de entretenimento também, né? Então vai dar uma nova conotação turística para aquele ambiente. Agora uma questão que acho que a gente tem que ficar muito atento, acho que o Odair até pode falar sobre isso também, uma questão importante em relação ao trânsito ali, né? Porque temos ali dois grandes fluxos de trânsito ali, que vai ser o centro de convenções em si, que a partir do momento que você realizar grandes eventos, o fluxo de veículos das pessoas que vão participar desses eventos vai aumentar bastante ali, e também ali a entrada e saída da travessia entre Santos e Guarujá. O Glaucus Varinelli veio aqui no programa, disse que essa questão aí está contornada, mas é bom a gente ficar atento aí para que essa questão não se torne um problema, não se torne um entrave, tanto para o funcionamento ali do centro de convenções, quanto para quem quer transitar de Santos para Guarujá e vice-versa. O projeto já foi amplamente discutido e sobre esse assunto também já foi falado. Os técnicos da CT já se manifestaram, participaram do projeto. Quem vem do Guarujá não vai ter mais aqueles cruzamentos que dá a volta no mercado de peixe, pega vários semáforos para voltar para a pista, já vai ter uma ligação direta com a pista de retorno, vai ter uma pista exclusiva para quem é morador, e tudo evitando cruzamentos e evitando semáforos, né? Eu penso que será mais ágil, né? Isso em relação à balsa. Agora, em relação à movimentação do equipamento que vai ser construído lá, do centro de convenções, de fato vai ser um lugar de grande afluxo de veículos, né? Mas esse centro de convenções já tem está previsto já estacionamento para 450 veículos, né? 450 vagas disponíveis para quem for visitar o equipamento, para quem for participar de qualquer evento lá. Esperamos que seja realmente muito visitado e muito frequentado. Com certeza será, né? Porque os eventos serão feitos lá. E outra coisa, ele é totalmente climatizado hoje, diferentemente do daqui, aquela parte baixa não é climatizada e nós temos sofrido muitas críticas nos eventos que se realizam ali por força do calor, né, que acontece lá. E esse será totalmente climatizado, tanto na parte expositiva que é mais baixa, como a outra que servirá para bares de gala e reuniões, encontros divididos em salas, né, em módulos. Será muito interessante. Então eu penso que vai ter sim a movimentação que tem esse centro de convenções e vai valorizar muito a Ponta da Praia, tenho certeza disso. O intervalo, voltamos já, tá certo? Aqui na sequência do nosso ponto de vista, em instantes. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista, com o secretário de Turismo de Santos aqui com a gente, o Odair Gonzalez, com o Aldo, o Marcos Santana e o nosso Uriel aí com a gente mais uma vez. Exatamente, o Uriel Vilas Boas acompanha a gente aqui e pergunta para o secretário de Turismo, Odair Gonzalez, quando o Santos vai participar do programa Comida de Boteco, que é realizado regularmente em outras cidades brasileiras? É um estímulo à criatividade dos chefes e chefes de cozinha de Santos e região. Comida de boteco? É um evento aí, né? Mas eventos tem muitos, né? Olha, a secretaria, primeiro que a secretaria nossa é de turismo, né? Ela não é secretaria de eventos. Mas nós por insistência, até porque nós gostamos de eventos, gostamos de festa, né? Nessa baixa temporada, nós estamos pensando na criação de vários eventos, né? Um deles será agora o Festival do Café, que vai ser em novembro, vai ser agora em julho. Julho, né? Julho. Do dia 5 ao dia 9 de julho. Na Rua 15. Nós estamos com uma programação extensa, vai ser muito interessante esse Festival do Café. Nós estamos batendo recordes cada vez mais de pessoas que vêm nos visitar e participar desse evento, né? Em agosto está programado também um tipo de não é bem um festival, né? Mas vai ter um concurso de cervejeiros locais. Nós vamos, junto com quem está fazendo é a Denise Cova, já esteve conosco, terá o apoio da Secretaria também, a Secretaria de Cultura, né? E nós estamos preparando também, pensando em fazer um festival de coisas locais, tipo, isso não está definido, né?
Mas fazer, como diz o Uriel, negócio de prato e comida, como a gente está falando, fazer um festival do camarão, por exemplo, é uma ideia onde nós queremos aliar o comércio, nós estamos alinhavando como vamos chegar para trazer o comércio para dentro e criar um prato específico para uma determinada época, nessa semana que a gente pretende criar, no dia, ou no fim de semana, e todos os restaurantes que aderirem ao programa terão esse prato à disposição dos turistas ou dos nossos moradores, com um bom desconto, né? E a gente teria apresentações musicais nos restaurantes, no espaço que seria feito esse festival. Essa é uma coisa que nós estamos gestando e que a Secretaria está se mexendo, né? Agora é um período de baixa temporada, a gente tem que usar um pouco de criatividade para motivar as pessoas a estar frequentando equipamentos turísticos locais, né? Muito bem. Ontem o ex-presidente Lula teve julgado lá pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o seu recurso, né? Pedindo o cancelamento da pena, pedindo para que a Justiça Eleitoral, né, que fizesse o julgamento e essa coisa toda, enfim, isso não foi aceito absolutamente pelo STJ, que manteve a condenação do Lula, portanto ele continua condenado, né? Mas diminuiu o tamanho da pena, né? O juiz Sérgio Moro deu a ele 9 anos e pouco, né? Foi. Depois, aquela brigarada danada do PT desafiando a justiça, essa coisa toda, enfim. Alguns especialistas na área aqui foram até críticos com relação à defesa do ex-presidente Lula. E o TRF4 jogou para 12 anos e pouco, né? A condenação do Lula. Mas acho que, veja, mudou, politicamente mudou muito pouco, né? O que aconteceu ontem. Mudou. Não? Você acha que mudou o cenário? Eu acho que o PT não tem nada a comemorar, porque ele continua preso, né? E pode ser que em setembro ele eu não digo que mudou. Mas ele diz que não aceita, pode ser alguma prisão domiciliar. Eu não digo que mudou o cenário, eu digo que mudou, sim, agora com essa dosagem de pena, ele passa a ter direito a uma prisão domiciliar a partir de setembro. Desde que não seja condenado. Sim, lógico. Período, então, acho que esse julgamento ele é sintomático, porque, primeiro, consolida a condenação do ex-presidente em todas as instâncias, né? Quer na primeira, segunda e terceira instância. Quer dizer, pegou o juiz Sérgio Moro, que deu 9 anos, o TRF4 confirmou por unanimidade a condenação em todas as acusações que ele foi denunciado. Foi por uma decisão unânime, ele foi ratificada a condenação e aumentaram a dosimetria para 12 anos. E o STJ também confirmou a condenação por todos os seus membros envolvidos, né? E só reduziu a pena para aquela próxima do que foi fixada pelo juiz Sérgio Moro. Ele, a partir de setembro, se quiser, né, usar dessa faculdade, ele poderá estar, sim, usando os benefícios da prisão domiciliar. Penso que é alguma coisa, é algo que se alvissareiro aí no horizonte do Lula. O que pode acontecer é ele ser condenado noutros processos. Já tem que já foi condenado em primeira instância, que está em grau de apelo no Tribunal de Justiça. Então, foi condenado pela substituta do Sérgio Moro, sim, né? Gabriela tem mais Hart, 7 processos ainda, né? Mas já tem um condenado, né? Se mantiver a condenação em segunda instância, provavelmente ele perderá o benefício da prisão domiciliar. E essa juíza Gabriela Hart, se não me engano, condenou o Lula também há 10 anos, não? 11 anos? Não estou lembrado agora. Alguém lembra? Foi algo do gênero, mas foi algo do gênero, 10, 11 anos também de cadeia. Acho também que há uma... Não vou discutir aqui com a juíza que tem a caneta na mão, está em cima do processo. O que eu vejo, eu vejo o pessoal do PT, ele resistindo à condenação, né? Então, todos eles estão imbuídos no sentido de desmoralizar a justiça, desqualificar a sentença, desqualificar as provas, desqualificar a denúncia, desqualificar tudo. Então, e ele fica preso. E fica fazendo movimento, Lula livre, Lula aqui, faz acampamento, faz... Mas faz parte do... Eu não condeno isso, não. Eles fazem parte do jogo. Sim, a gente é um jogo político. Ele é um jogo político que se faça. Eles são expertos nisso, né?
Só que já está consolidado, quer dizer, já foi julgado e ratificado, quer dizer, não dá para falar mais em perseguição, é falta de... não tem prova, não cometeu delito nenhum. Não dá mais para falar sobre isso, né? Isso aí mas é justificável, viu, Aldo? Porque eu sou advogado. Se você vai na cadeia hoje e você pega na população carcerária, fizer uma enquete, 99% dos detentos ou dos reclusos vão falar, eu sou inocente. Lá não tem nenhum que fale que é culpado. Todos eles são inocentes. É a mesma regra, quer dizer, ele vai continuar dizendo que é inocente, o pessoal vai fazer o movimento dizendo que ele é inocente, e a consagração da condenação já foi firmada no STJ. Ô, daí, então, não quero eu discutir a culpa do presidente Lula, que para mim é claro que ele nada disso. O que eu discuto é a politização que acontece no judiciário brasileiro nos últimos tempos. Isso é outra questão. Que é um absurdo. Eu acho um absurdo um juiz que está deliberando sobre algo tão sério que envolve toda a política nacional, usar a caneta e 2 meses depois virar ministro da Justiça. Deveria ser proibido, deveria ter legislação que impedisse isso. Não que eu seja contra o juiz Sérgio Moro, não é a pessoa, é o ato. O ato é descabido, permite que se falam. Essa mudança de dosimetria que o Edgar colocou muito bem, um chega lá e põe tanto. Quem é? O cara que é o ministro do Bolsonaro, o outro aumenta. Aí chega no Tribunal Superior, onde as pessoas costumam ter mais cabelo branco, e que é algo que, para se tomar decisão, é importante, muda para menor. Aí, olha, aí vai... Está em moda nesse país, você viveu isso recentemente, o Tribunal de Exceção, a era do bang bang. As pessoas querem tudo fazer justiça com as próprias mãos. E para quem gosta disso, eu vou fazer a seguinte reflexão. Eu não vi o parente do presidente Lula carregando mala, eu não vi o presidente Lula em gravação pedindo para amenizar para companheiro preso, mas eu ouvi o ex-presidente Michel Temer fazendo isso, e eu ouvi o ex-senador, hoje deputado federal, Aécio Neves. E estão soltos. A justiça deixa rabo para ser questionada. Eu não estou aqui defendendo o presidente Lula, não. Acho que tem que ser preso, condenado. Os filhos do Lula têm histórias cabeludas aí. Mas que se julguem todas, Edgar. Claro. Que se julguem todas. Não, eu não estou defendendo. Olha, por que só ele? O Paulo Maluf era conhecidíssima as histórias dele. Quantas décadas levaram para se tomar alguma providência? Sabe? Ou se age na justiça com seriedade e igualdade para todos, que é o princípio da justiça, o Odair, advogado, sabe isso melhor que nós todos, ou a gente vai abrir sempre esse tipo de questionamento. Alguns criminalistas que participaram aqui do programa, Odair, deixaram claro que se o caso estivesse na mão de qualquer um deles, jamais teriam a pressa, né, que a defesa do Lula tinha para enfrentar a justiça daquela maneira. Os processos seriam postergados, prazos seriam pedidos, essa coisa toda. Enfim, ao contrário do que fez a defesa do Lula, sentando o pé no acelerador, até por pressão do próprio PT, né, que achava que podia peitar a justiça e que o povo ia para a rua e não sei o quê, ninguém foi para a rua pedir nada e a justiça que peitou o Lula. E com aquela aceleração toda lá da defesa do ex-presidente, ele está lá onde está hoje, né? No processo criminal, uma das grandes estratégias, se não a maior, é a protelação do desfecho. Foi o contrário, né? Esse foi o contrário, né? Mas quando o Aldo falou da politização da justiça, eu queria fazer aqui uma análise, assim, viu, Aldo? Claro. Eu falei isso aí em 2010 na Câmara. Quando começou a filmar as decisões, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, eu falei, a partir de agora, eles vão começar a concorrer com os atores globais. Eu falei na Câmara. Eu falei na Câmara. Sabe por quê, Aldo? Porque hoje essa rede social faz muita pressão. Ontem, no programa de ontem, você citou Humberto Eco, falou que a rede social dá o espaço aos imbecis, né? E acaba o volume de pessoas que não têm conhecimento, que vem uma leva a outra, que vai para outra, faz uma pressão tão grande que às vezes uma pessoa acaba cedendo àquilo que não deveria ceder. O Supremo Tribunal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem vitaliciedade, ou seja, ele não pode ser mandado embora.
Ele tem garantia de emprego até os 75 anos de idade. Mas pode sofrer impeachment. Sim, lógico, se ele fizer bobagem. Ele tem estabilidade, ele tem vencimentos poupudos, uma série de vantagens. Bom, ele tem tudo. Para quê? Para que ele tem tudo isso? E não estou questionando nada disso. Eu acho que tem que ter mesmo. Sim. Tudo que eles têm direito de ter. Uma situação confortável. Com aquela situação confortável, o que ele tem que fazer? Claro. Defender a Constituição, defender a lei. E não pode ter julgamento político de espécie alguma. Ele não pode ser movido pelo sentimento popular. Ele não pode ser, o apelo popular exige que esquece. Ele tem que ser literal, ele tem que ser cirúrgico, o que diz a lei. E é o que diz a lei. Então, o que acontece com o povo, de um modo geral? Veja nas redes sociais. Sim. Ele fala coisa que a gente não entende, mas não entende mesmo porque é imbecil. Sim. Você não está estudado, preparado para entender a linguagem do ministro do Supremo Tribunal de Justiça Federal. Então, Deixa eu só, então, deixa eu só te ajudar. A linguagem... A primeira vez que eu fui lá cobrir a Câmara de Santos, você estava lá presente, eu não entendia nada do que estava acontecendo. E eu não sou um imbecil. Não entendia porque eu não convivia. Não, estou falando... Não, mas eu digo, estou dentro da conversa do Humberto Eco, que foi falado aqui ontem, sim, que eu estou falando do mesmo gênero, né? Então as pessoas, eu não entendo linguajar, eles falam coisa que a gente não entende. Mas não é para você entender mesmo. Não é outra. A rede social criou a possibilidade de você dar opinião sobre tudo, e as pessoas acham que são obrigadas a dar. E não são. E seguem aqueles que a gente não tem capacidade de dar opinião e tem milhares de seguidores. Sim. Então, eu não entendi o que disse o ministro, ele falando uma linguagem que ninguém entende. Mas ele está falando uma linguagem que os pares dele estão entendendo. Claro. Que ele interessa aqueles 11, a linguagem comum deles, a linguagem jurídica. Se ele fala uma terminologia do direito romano, quem vai entender do direito romano um leigo que nunca viu isso? Não vai entender nada. Aí vai questionar o ministro que usa uma linguagem inadequada. E linguagem inadequada é quem está assistindo e questionando. Eu também sou contra essa coisa. Então, eu acho que tem que acabar com esse negócio de televisionar, de passar ao vivo o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Acaba com isso. Eles têm que ter serenidade para julgar. O caso está aqui, sem pressão, analisa e julga. Tem princípio de transparência, acho que tem que ser filmado. A transparência vai ser divulgado tudo. Vai ser divulgado o julgamento, vai ser... divulgar, não. Agora, ficar... Tem que divulgar o resultado. O STF decidiu. É desse jeito. A prisão é em segunda instância. Então, aí você tem interesse em saber como foi o julgamento. Vai entrar no site do STF... Vai estar lá o filme do julgamento. Está tudo lá. Agora, e vai estar falando isso, o voto de cada um. E vai estar as argumentações de cada um. Agora, vai estar o voto de cada um. Agora, a TV, eles têm que ter serenidade para isso. A serenidade é importante. E conhecimento. Conhecimento é lógico. Tem alguns ali que, por exemplo, o presidente atual do STF sempre foi contestado, né? Então, mas deixa eu falar. Ele tem ali, um amplo conhecimento jurídico de todos ali, que a maioria tem? Pois é, mas olha só. O último a entrar, Alexandre de Moraes, é um constituinte, professor, escreveu livros e tal. Eles. Mas ainda tem que provar que tem o mesmo nível de outros mais antigos que estão ali. Mas todos eles são assessorados por juízes muito competentes. Sim. E eles dão... Segundo o sentido dele, fala assim, isso aqui para mim, eu entendo que tem que ser absolvido. Acabou. Então, a assessoria dele prepara vai fazer o parecer para absolver. Ele lê aquele calhamaço que não foi preparado por ele. Foi preparado pela assessoria dele. Lógico que ele está lendo e leu antes e concordou, ou não, ou retifica aqui, retifica ali. É desse jeito que funciona. O Odair chamou a atenção para um aspecto muito importante dessa terceira decisão contra o ex-presidente Lula, que agora já pode pedir música no Fantástico, né, que é a terceira condenação, que é a politização do Poder Judiciário. E o problema disso daí não é que já atingir pessoalmente o ex-presidente Lula, por ser uma coisa personalista, é muito grave. O mais grave ainda é que isso aí pode inspirar juízes de outras instâncias, de primeira instância, a agir ao seu bel prazer e ao arrepio da lei, achando que, porque ele não foi com a cara do processado ali, ele pode dar uma decisão desfavorável do que ele imagina que seja a realidade e não na leitura da lei, né? Eu acho que é sempre importante, quando a gente fala desse caso do ex-presidente Lula, lembrar que uma série de, entre aspas, coincidências que redundaram na velocidade impressionante, recorde da tramitação do caso do presidente Lula.
a tramitação do caso de segunda instância do presidente Lula correu por mais complexo que seja o caso, a tramitação correu muito mais rápida do que o caso do Cid Barbeiro. O que é o Cid Barbeiro lá em Santa Catarina? Era um sujeito lá que ele fajutava o seguro-defeso de outros pescadores para embolsar o seguro-defeso de outros humildes. Era um caso simples que foi julgado em 11 meses. O do ex-presidente Lula foi muito mais rápido que isso daí. Um caso tão complexo, envolvendo Petrobras, envolvendo um sítio, envolvendo uma série de autoridades, uma série de contratos. Defesa, né? A defesa do Lula propunha isso o tempo todo. Ele queria mostrar à população que ele era inocente, não tinha nada a ver com isso, tem outro aspecto e ser também. Candidato à presidência da República. É isso aí, ele queria Essa era a situação isso, que o PT queria. O PT forçou a defesa a um caminho que a defesa não queria tomar, né? Porque sabia dos riscos possíveis e imagináveis. E criou-se aquela imagem que o povo iria para a rua. Mas independente da pressão do PT da defesa, a justiça ela tem que seguir o seu trâmite dela. Ela tem que analisar as provas, os autos, na velocidade que ele exige, que ele merece. Não pode ser pelo clamor popular, pela pressão da defesa. Mas nem digo que tem que fazer uma análise técnica. Não se fala em clamor popular. Não se fala em clamor outro aspecto popular. também, Odair, o próprio presidente do TRF4, ele disse que a sentença do juiz Sérgio Moro, em primeira instância, era impecável, sem ter lido a decisão. Então como é que o cara vai dar sem ter lido a decisão? Ele falou assim, a decisão Quem disse? O presidente do TRF4. Ele falou que não tinha lido? Não, falou que era impecável. O senhor leu, li alguns pedaços. Então, como é que você vai dar uma opinião sobre isso? Então, quer dizer, e outra coincidência também é que o juiz Sérgio Moro, o juiz que condenou, depois de passar a eleição, ele assumiu um cargo de ministério. Quer dizer, isso que o Aldo falou há pouco, nós já dissemos aqui. Esse tipo de coisa, que por mais que se goste ou desgoste do presidente Lula, não é pessoalmente defender ou não o ex-presidente Lula. A gente tem que atear esses fatos aí, porque se atingiu o ex-presidente Lula, pode atingir o cidadão comum. Esse tipo de coisa que nós devemos combater com muita energia. Ou não gostar, entendeu? Então, tem alguns doentes aí, alguns loucos, inclusive colegas nossos, que o cara acha que o Lula não fez nada. É tudo mentira, é tudo obra da direita, não é? A direita construiu essa coisa toda. Quer dizer, a direita construiu aquela corrupção toda, aquela bandalheira toda. Né? Empresários todos presos ali, e todos abrindo. Marcelo Odebrecht abriu o livro, né? Como é que chamava? O setor especial da Odebrecht para. Como é que chamava? Tinha um departamento da corrupção. Tinha um departamento de propina. Ao amigo, depois, agora recentemente apareceu o amigo do meu pai. Entendeu? Então foi a direita que criou essa estratégia. Sabe o que a esquerda, o PT e os partidos aliados, né? Que se lambuzaram, gente. Não dá para discutir isso. Falta o batom na cueca. De quem? Do Lula. Tem batom na cueca do Temer, tem do Aécio, né? Do Lula ninguém viu. Por isso que gera essa discussão. Como ninguém viu? Ninguém viu o batom na cueca. Claro que viu. O presidente da OAS disse claramente, com todas as letras possíveis, embora ele estivesse preso, concordo. Edgar, vai chegar uma mulher aqui falando que é casada com você. Isso não tem casamento. Não teve casamento com tem que ver prova na minha vida. É o único casamento. Como prova, Aldo? Tem que ter o juiz tomar a decisão com base em prova. Foram feitas as reformas, e o que eu estou falando falta... Para quem era o apartamento? Era para mim? Ou era para você, Odair? Falta divulgar o batom na cueca. Lula foi fotografado lá dentro, pô. Foi. Dando hora, fazendo armário. Foi fotografado lá dentro com Dona Marisa. Ele foi ver um apartamento. Eu não quero fazer a defesa dele, não. Eu estou tendo que acabar. Eu vou dar um exemplo aqui. Um colega meu, eu já disse para você, advogado, a dosimetria é completamente exagerada, na minha opinião. Um colega meu, advogado, fora de propósito. Foi visto, foi fotografado hoje com um cara que é inimigo público número 1 de um monte de gente e começou a circular, olha, esses caras estão acumulados. Isso li hoje na internet. Foi meu. O cara tá tomando um café, você sabe qual é o assunto? O que é que faziam lá no apartamento de Guarujá, juntos, na mesma dia da minha visita? O ex-presidente Lula, a primeira-dama Marisa Letícia, falecida primeira-dama Marisa Letícia, e o Léo Pinheiro, presidente da OAS. O que é que eles faziam lá os três juntos? Pô, construíram um elevador que saía lá de baixo, privativo, para cobertura, para quê? Para quando parasse o carro lá, o Lula não fosse, não tivesse que subir no mesmo elevador que outras pessoas e tal. Então, gente, pelo amor de Deus, vai. A Vika Pistrano e outras figuras históricas da política dizem o seguinte: o duro não é você pôr a mão na meleca. O duro é pôr a mão na meleca, né, que ele chamava por outro nome,
e sair com a mão limpa, como o Davi saiu, como outros tantos saíram, aí, muitos outros saíram, então na política local, na política regional, nacional, o Justo tinha uma frase que falava assim, enfim. O Lula pôs a mão e, infelizmente, ela saiu suja. O Justo tem Agora, a dosimetria, o Odair, é que eu acho exagerada. Mas tá na lei, pô. Tudo bem, tá na lei. Nada fora da lei. Não tá nada fora da lei. O Justo falava assim, o exercício da política é como uma garça no pântano. É verdade, já ouvi. O segredo é não sujar as penas. Exatamente. É isso aí. Então você vive no dia inteiro na lama e o segredo é não sujar a pena. Vamos para o intervalo e, sem sujar as penas, voltaremos em instantes. Muito bem, a sequência aqui do ponto de vista, né? A gente aqui aproveitando a participação do Odair Gonzalez, com o Aldo, com o Marcos Santana, e a CNI encomendou mais uma pesquisa ao IBOP, né? Pesquisa realizada entre os dias 13, 15 ou 14, 16 agora do mês de abril. Os números se parecem bastante com os números de março, né? Mas são piores, claro, bem piores em relação aos números de janeiro, no que diz respeito ao governo do presidente Bolsonaro. O índice de confiança no governo ainda está razoável, né? 51% é o mesmo índice de credibilidade, né? Que as pessoas têm pela atuação do presidente. O povo tem fé. Mas o número alto, Aldo, 45% não estão confiando mais, né? Já se colocaram como não confiáveis, ou não acham que o governo não é confiável. Ligado, natural. Então, e agora essa última pesquisa traz 35% de bom e ótimo para o governo Bolsonaro, 31% de regular e 27% de ruim e péssimo, não é? Em março, nós tínhamos 24% de ruim e péssimo, 34% de bom e ótimo, empate até praticamente a mesma coisa, né? Sem nenhuma alteração, né? O que se compara, na verdade, é com o primeiro mandato do Fernando Henrique, com o primeiro mandato do Lula e com o primeiro mandato da Dilma, em que o Bolsonaro é realmente o pior, né? Avaliado em 4 meses de gestão. Ele prometendo fazer o toma lá da cá. Está aí noticiado em tudo quanto é lugar hoje que institucionalizou a volta do toma lá da cá. Não cumpriu a promessa. Está sangrando a população nessa história da Previdência sem ter a contrapartida dos militares, que é o clubinho dele. Obviamente que até queda. Eu queria aproveitar a presença do Odair aqui. O Odair que é tido na política de Santos como o maior estrategista das peças de xadrez. Não. Ele que preside o PR em Santos, o partido da O maior estrategista é um outro. Mas ele é... Quer saber do Odair o seguinte, PR vai ter candidato a prefeito em 2020, e é verdade que você está fazendo um jumbom maior que o Beto Mansur fez no PP, daquela época que você até sentou nesse jumbo aí também. E me salvei, como morri num teco-teco. Eu me salvei no jumbo e morri num teco-teco. É verdade. Não, o PR... Bom, primeiro é o seguinte, eu gosto de fazer o que eu faço, né? Eu gosto de fazer política, eu gosto de montar chapa, gosto de fazer... Estou no cargo de presidente, né, de coordenador daqui da região, e gosto mesmo do que eu estou fazendo. E quando a gente gosta, né, você se entrega, conversa, eu sempre brinco, quando eu vejo uma pessoa que tem potencial, falo, já vai sair pelo PR, hein, meu amigo, tal, já fico ensaiando o pessoal, né. E eu posso confessar que eu tenho uma chapa, praticamente, já está pronta a chapa do PR, né, pronta. Então o pessoal é muito legal. Nós temos 10 mulheres e temos 22 homens. Assim, mas temos como? Não, assim para que fique claro. Não tem coligação, que fique claro. Né? Não tem. Mas que fique claro. Então é uma chapa que se precisar montar amanhã e lançar amanhã, a gente lança. Porque tem nomes suficientes e interesse para poder sair. Agora, ela vai ser definida em 31 de março, ou dia 4 ou 5 de abril do ano que vem. Aí você vai definir a chapa. Então, até lá... O que se faz? Passa-se por um processo de qualificação da chapa, né? Até esse candidato, que na última eleição teve 100 votos. Bom, ele está lá com 100 votos. Né? Se precisar lançar hoje, eu vou lançar esse cara com 100 votos. Mas quando chegar em abril, tem um lá de 2.000, na nossa imaginação, eu chego para esse cara de 100 e falo, tu não leva mal, mas vai para outro partido com tempo suficiente para ele poder ir para outro lugar. Aqui talvez você não vai ter chance. É até ruim para você, né? Vai num lugar onde você possa ter um espaço melhor. E abrindo o jogo dessa forma, a gente pretende qualificar e fazer um trabalho bom, né? Está se fazendo.
Agora, ele tem atraído, você falou do Jumbão, não tem não, necessariamente não tem um Jumbão não, até porque nós temos 3 vereadores com mandato lá, que também ficam preocupados com o mandato dele, e é justo que se fiquem preocupados mesmo, né? Então, eu até criei uma comissão onde envolve os 3 vereadores para analisar as adesões daqueles que pretendem ser candidatos, de vereadores ou não. E isso tem dado um ar democrático para o partido, que é legal, que a gente divide a responsabilidade. Claro. E, ao mesmo tempo, ele também sabe com quem ele vai disputar para que a gente possa estar fazendo um trabalho bonito. Vai ter uma candidata pelo PR, a prefeitura? Ou você vai... O assunto você vai para cima do Mourão, né? O assunto esfriou. Ô, louco, hein? O assunto esfriou. Não esfriou nada, não. Na Praia Grande, nós temos uma vereadora que tem se destacado muito, que é a vereadora Janaína Balares. Ela é do PT, né? Ela ainda é do PT. Mas já declarou que vai sair no ano passado. Sim, mas ela não pode sair, ela só pode sair em março do ano que vem. Claro. Na janela. Mas a Janaína, ela tem se destacado bastante, e o pessoal, a gente percebe no meio político, uma necessidade, um certo jeito de querer tirá-la do foco. Você pode reparar, um dia falam que ela vai ser prefeita, outro dia falam que ela vai ser vice do Reco, vai ser vice do Cunha, vai ser vice do Anderson, ela vai ser vice de todo mundo. Isso é para tirá-la do foco, necessariamente, lógico, né? Nós estivemos comentando, eu falei assim, por que não prefeita você? Né? Claro. E ela já começou a gostar da ideia, né, de sair para prefeita, né? E jogou na rede, né? Caiu na rede, peixe. Jogou na rede. Então, o pessoal tem se mobilizado muito favoravelmente a ela, porque ela é uma mulher preparada, ela tem uma vida limpa, boa, trabalha. Peituda, ela vai pra cima. Tem garra, tem vontade, tem apoio. Então, se o partido apoiar, e o PR está na mão dela. O PR está na mão dela. Então, tivemos várias reuniões, o Valdemar acreditou e falou, PR é teu, põe quem você quiser. Ela está lá, o pessoal em São Paulo, o Tadeu, o André, tudo ela deu o aval. Ela se sente muito desprestigiada no PT, né? Ela, de fato, não teve um reconhecimento adequado naquilo tudo que ela sempre fez. Queria sair a deputada estadual, acabou não saindo? Né? Saiu porque não deu para. O PT não liberou e ela, se saísse, perderia o mandato, né? Ela não ia sair pelo PT. Não. Ela queria sair a deputada pelo PT, se o PT desse. Mas lá atrás já o PT já tinha boicotado, já falou que não é tua vez, é cedo. Outra costura a costura é outra, aí aquilo desmotivou de um jeito que ela resolveu até. Vai sair do barco, já anunciou para todo mundo que vai sair do barco mesmo. Então está na mão dela o PR e ela vai decidir o que quiser fazer. Se ela entender que deve continuar e sair para a prefeita, terá todo o nosso apoio da executiva nacional e da executiva local, estadual, com certeza. Porque na região vocês vão ter bastante candidato a prefeito. Vai ter bastante candidato a prefeito na região. Vai ter no Guarujá, São Vicente, vai ter São Vicente, vai ter muito lugar, né? Vai ter muitos lugares. Né? Cubatão, pode ser que tenha. O trabalho está sendo feito para isso, né? Agora, falta um ano ainda, um ano e meio para as eleições, muita água vai rolar, não se sabe o que vai acontecer, quais serão as regras, né? Hoje, por exemplo, não pode fazer coligação na proporcional, só na majoritária, né? E a prevalecer essas regras, né? Tem partido que vai ter dificuldade. A Justiça Eleitoral endureceu muito na prestação de contas. Hoje tem ela é interligada também com a Receita Federal. Qualquer pena de obstrução que tenha com algum membro de uma executiva, ela pode invalidar toda a composição da executiva e anular todos os atos da executiva. Então tem que ter muito cuidado com as contas, muito cuidado com a vida pessoal de quem participa das executivas dos partidos, para não ter nenhum embaraço que possa prejudicar a formação das chapas futuras. Lembrando que os diretórios municipais, eles acabam sempre tendo que prestar as suas contas e de vez em quando até baixar a sua cabeça para... Não, eu tive... estadual. O nosso diretório já foi formado, não é mais, nós não é uma comissão provisória, nosso é diretório, eu fui eleito presidente. Realmente não existe, não. Mas o diretório a eleição foi feita agora, foi ratificado o meu nome. Mas eu digo, é interessante... Mas assim, se é estadual intervir, é interessante a Justiça Eleitoral. Vou dar um exemplo. O PR está localizado num imóvel de minha propriedade, que é o meu escritório de advocacia, de contabilidade, estava lá, no meu escritório. No teu escritório? Você tem pessoa jurídica lá? É o meu escritório. O escritório que eu digo é o imóvel, o conjunto é meu e do meu falecido sócio, né, o Adilson Burro. Está lá. Então a sede é lá porque é de proforma, a gente faz reunião lá, mas quase não se faz nada, porque a gente faz onde
Carlinhos tem que fazer, faz na minha casa, faz onde quiser. Só que na prestação de contas, a moça chegou, a contadora falou assim, olha, a Justiça Eleitoral exige que você estime o valor do aluguel, o valor da secretária, o valor do telefone, o valor do papel. Mas não faço nada. Não tem dinheiro, pega, ninguém dá R$1 pro PR, não cobro de ninguém, não cobro nada. Também não tem despesa nenhuma, né? Não acontece nada. Não, mas é obrigado a estimar por lei, é obrigado para preencher os valor estimado, tanto, valor estimado, R$10, R$20, o que for. Aí ela fez de acordo com a lei eleitoral. Estimou o aluguel que eu estou lá pela ocupação do imóvel. Aí veio a Justiça Eleitoral, rejeitou as contas, dizendo que eu, como agente público, não poderia jamais doar dinheiro para o partido. Mas eu não doei nada. Eu não doei nada. Você doou aluguel? Você doou aluguel, mas não dei aluguel, estimado. Você fez uma permuta. Bom, para regularizar, R$8.500 de multa que eu parcelei em 20 vezes. É isso. Agora eu vou ter que arrumar doador para pagar a multa em 20 vezes. Muito bem. É isso. Então é desse jeito que funciona a Justiça Eleitoral. Tomar cuidado com isso. Obrigado, Aldair. Figura sempre importante. Sucesso lá no turismo. Aldo conosco também. O Marco Santana diariamente aqui com a gente. Ponto de vista ao vivo. Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. A reprise para você conferir sempre às 20 horas, né? 8 da noite. Tchau, gente. Obrigado.